Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E, como eu sou físico, falar para uma audiência que a maioria é química é sempre um risco. Porque quando a gente comete erros de química na física, as pessoas não sabem. Aqui é o mais arriscado. Tenho o prazer de ver alguns conterrâneos em São Carlos. Eu vou falar de maneira geral sobre o trabalho que a gente faz no nosso grupo de usar técnicas de simulação computacional para simular materiais. Então, antes de começar, para não esquecer, os colaboradores nacionais e internacionais, a gente é um grupo que se caracteriza muito por ter colaborações com grupos experimentais, que não é muito tradicional no Brasil, né? E agradecer também as agências de fomento, principalmente a FAPESP, a National Science Foundation, a Lintec, que é uma empresa que produz nanotubos de carbono, e a Força Aérea Americana e algumas joints com o Estado de Israel. Bom, com os avanços recentemente dos computadores, tanto na parte de software como hardware, os computadores não são mais uma ferramenta que só ajudam a explicar e entender os dados experimentais, mas são um instrumento de descoberta em si. Por exemplo, o Glivec, que é um fármaco que está no comércio já, ele foi desenvolvido desde a sua concepção em vários testes in vitro e hoje está no mercado. Então, simulações, hoje experimentos in vitro são parte do desenvolvimento de materiais e produtos industriais. Nessas técnicas, a gente destaca dinâmica molecular, se você está interessado em propriedades estruturais e mecânicas do material. Se você está interessado mais na parte de estrutura eletrônica, você resolve a equação de Schrödinger, que, apesar de ser uma área que químico trabalha, tradicionalmente no Brasil é mais feito por físicos. E essas coisas têm sido largamente usadas em nanotecnologia e alavancam muito das aplicações que você tem. Tem um santo padroeiro na área de nanotecnologia, que é o Richard Feynman, um cara bastante, digamos assim, polêmico, né? Ganhou o Prêmio Nobel de Física, ele foi professor no Rio de Janeiro por um tempo, e tem um livro onde ele descreve essas aventuras dele no Rio, tocando tambor em escola de samba. Era uma figura bastante emblemática na área de física. E ele se perguntava o que aconteceria quando você tivesse uma tecnologia que permitisse que você manipulasse átomos um por um. Isso a gente hoje tem, basicamente, graças a duas técnicas experimentais, que eu vou falar um pouquinho aqui na frente. Mas quando a gente está falando de nanociência, o que é que significa isso? As equações não vão mudar. As equações de Newton, a equação de Schrödinger, continuam as mesmas, certo? O que muda é quando você diminui de tamanho, algumas forças que normalmente você não leva em consideração no dia a dia, como o atrito, por exemplo, são as forças que dominam na escala. Por outro lado, gravidade, que é o que nos rege, em nanoescala é praticamente irrelevante, certo? E quando você despreza essas forças, normalmente a correlação de forças muda quando você muda a escala, e forças como forças associadas à flutuação de carga, Van der Waals, forças de dispersão, são as forças em nanoescalas que são as mais importantes. Mas, basicamente, o que muda é que quando você vai lá embaixo, que é o slogan do Feynman, que tem muito espaço lá embaixo, é que, basicamente, a superfície domina as coisas. Então, você pode dizer que, em nanoescala, basicamente, tudo é superficial e o tamanho importa. Quando você vai para isso daqui, esse é o exemplo de nanopartícula desse elemento de cádmio, é o mesmo material, estou mudando só o tamanho, você muda não só a cor, então você está mudando a reatividade do material e as propriedades químicas, certo? E muda também várias das aplicações que você pode fazer. Então, você tem o mesmo material, basicamente só cortando em pequenas quantidades, você muda como que esse material reage. Né? E as técnicas experimentais que alavancaram essa revolução em nanociência são microscopia de tunelamento. Basicamente, você tem efeitos de tunelamento entre a ponta e o substrato, né? Então, isso daí o famoso STM. Você tem, para caracterizar a superfície, isso é um cartoon, mas dá uma boa ideia do que é a microscopia de força atômica. Você vai, uma ponta que tem uma mola que pode se deformar, e medindo a deformação dessas forças, você tem, grosso modo, o que é a microscopia de força atômica. Mas, quando a gente fala de nanotecnologia, tem materiais que são associados quase como sinônimo disso daí, que são os materiais baseados em carbono. Você teve a primeira geração, que foram os fullerenos, e a segunda geração, que realmente impactou mais do ponto de vista de aplicações, os nanotubos de carbono, descobertos ou redescobertos, se você quiser, em 91 pelo Ijima. E, basicamente, o que é uma folha de grafite, que agora se chama grafeno, é uma das modas em ciência, que você dobra na forma de um cilindro.
E da mesma maneira que você pode dobrar uma folha de papel, dependendo do ângulo que você coloca, você dá origem a arranjos diferentes quando você olha, por exemplo, ao longo dessa direção. Então, variando esse ângulo, você pode ter esses arranjos. Então, é uma coisa muito particular do carbono. Você tem o mesmo material, na mesma topologia, e só esse arranjo muda completamente as propriedades. Você pode ter que eles sejam semicondutores ou metais, só brincando com esses ângulos de declinação ou os coeficientes de quiralidade. E aí, se você olha isso daí, existe mais ou menos uma regra de 1 para cada 2, né, da relação de semicondutores com metais. Isso tem sido um dos problemas de síntese, de separar e fazer uma síntese controlada disso aí, ainda é uma limitação da área. E por que todo mundo se interessou por nanotubos de carbono? Porque ele é o único material que combina uma série de propriedades que tem aplicações na indústria em várias coisas. Tamanho, então está no limite da litografia. Densidade, ele é comparável com alumínio. Tensão, os melhores aços quebram em 2 gigapascal, isso aqui é 45, você pode dar um nó no nanotubo que ele não quebra. E ao contrário de um cordão que você dá um nó e normalmente quebra onde tem o nó, não quebra onde está o nó, desliza facilmente isso daí. Né? Então aqui, como eu mencionei, você pode dar um nó nisso daí que não quebra. O transporte de corrente é 1000 vezes maior que o cobre, a emissão eletrônica é importante para displays e que trabalham na base de luz também. Você pode operar, em princípio, em tensões mais baixas, então o tempo de dispositivo aumentaria. A transmissão de calor, o diamante, que é a referência, quase que 2 vezes. E a estabilidade, se você tiver no ar, provavelmente se você tiver um aplicativo baseado em nanotubo, você queima a sua casa antes de que você consiga queimar o dispositivo. Uma limitação era o custo, esses dados são de 2000, mas você precisaria de 150 quilogramas de ouro para comprar 1 quilograma de nanotubo. Esse foi o material mais caro que a humanidade já inventou, certo? Embora o diamante ainda é um símbolo de referência de valor para o carbono, né? Muito bem. Mas, por causa dessas propriedades, durante 10 anos as pessoas focaram mais na eletrônica desses materiais. E aí, no ano 2000, esse trabalho é um trabalho da Universidade de Berkeley, do grupo do Alex Zettel, eles começaram a olhar também para as propriedades mecânicas. Esse é um experimento muito interessante, porque é um experimento inteligente e simples, onde eles pegam os nanotubos. Nanotubos você pode sintetizá-los com a única parede ou tipo um palmito, um monte de um dentro do outro. E aí, se você cola uma parte aqui num substrato e usa uma técnica química para abrir alguns deles, mas preservando os outros, com a ponta do nanomanipulador, eles mostraram que isso daí podia oscilar. Certo? Então, daí seria uma base de um oscilador de alta frequência. Por que tem interesse em nanofrequência? Todo mundo quer telefone transmitindo ultra rápido, filme, você precisa de osciladores. Você não tem tecnologia de manufatura para produzir osciladores de muito alta frequência hoje. Então, seria, em princípio, uma possibilidade de criar osciladores com nanotubo. E para estudar esses materiais, como eu falei, uma das técnicas mais usadas é dinâmica molecular, que é basicamente resolver as equações de Newton. Eu não estou preocupado com a parte eletrônica, que seria resolver a equação de Schrödinger, então eu vou resolver as equações de Newton que vocês conhecem aí dos primeiros anos. Então é basicamente resolver F igual a MA, e na condição que eu possa escrever um campo de força associado com essa força. Né? E aí existe, para fazer a física, existem esses chamados campos de força universais, que é onde está toda a sua ciência. Quão bom a sua ciência depende dos parâmetros que você usa para escrever esse campo de força. Esse campo de força, em geral, onde está toda a sua química e a sua física. Você consegue escrever um potencial que tem toda a informação estrutural do material. Então, você pode colocar os ângulos aí, via uma constante. Em geral, a aproximação mais simples é fazer isso quadrático. Vai ter limitações, que a gente vai discutir isso um pouquinho à frente. Os ângulos, e aí você vai complicando. Você vai colocar torções, inversões, as forças de Van der Waals, que são essenciais, e na escala você inclui trivialmente, efeitos eletrostáticos, efeitos de solvente, e aí está toda a sua física. E é o que a gente vai agora, resolve essas equações, e para ver a trajetória do sistema e como que eles mudam no tempo. Basicamente, essa é a ideia de dinâmica molecular. Então, a gente fez um primeiro trabalho de olhar esses osciladores. Então, a simulação é extremamente simples. Eu coloco um tubo dentro do outro, que é a primeira configuração mais simples que você pode montar. Aplico uma força no interno e vejo o que acontece. Resolvendo essas equações, eu tenho os potenciais, eu tenho os perfis de força. Eu resolvo a equação de Newton por isso daí. E a coisa importante é que, mesmo se eu olhasse isso aí do ponto de vista experimental, o que é que a gente tirou do resultado da simulação? Que não é qualquer encaixe que vai funcionar.
Se eu tiver espaço, por exemplo, entre esses aqui, o oscilador vai ser comprometido. Ele vai oscilar, mas não vai ser sustentado a oscilação. Essa diferença aqui é menor do que o que o seu melhor microscópio eletrônico é capaz de resolver. Isso aqui está abaixo de Angstrom. Então, você não consegue, mesmo com o melhor microscópio do mundo, ver essa diferença. Então, a teoria, em algumas vezes, ajuda não só a explicar, como ela identifica alguns aspectos que estão além do alcance da resolução dos seus equipamentos. E aí o que a gente faz é brincar. A resolução aqui não está muito boa, mas tem um tubo aqui, amarelo, que não aparece muito bem. Aqui aparece, mas não aí. E eu estou oscilando. Você vê que ele funciona muito bem. Quando eu tenho uma certa folga entre o primeiro e o segundo, ele começa a oscilar, mas começa a trocar energia e momento entre eles. Então, não funciona. É aquele caso que você não conseguiria resolver experimentalmente. E aí, se eu quiser criar um dispositivo com isso daí, usar aberto também não vai funcionar. Você vê que ele vai começar a ter problemas de bater um no outro. Então, se eu quisesse criar o dispositivo, como é que eu faria? Aí, um dos problemas eu posso usar como eles são fabricados, abrindo as duas pontas. Não vai funcionar, porque o preço a pagar em nanoscala é, se eu tiver um único átomo de impureza, matou o dispositivo. Acabou a brincadeira. Eu não posso usar ele fechado como fabricado, porque é exatamente a diferença do raio de Van der Waals que provoca a força restauradora. Então, eu poderia fazer algo assim. Quando a gente fez, isso é a concepção artística disso daí, quando a gente fez isso daí, não existia tecnologia para fazer, mas hoje lá no laboratório Synctus, se você usar o nanomanipulador que o Gart criou, você consegue soldar, pelo menos em laboratório você conseguiria fazer. Claro que a escala industrial disso daí é um problema de engenharia, não um problema de ciência básica. Então, se você faz, então essa é a concepção do dispositivo. Okay? Vamos ver se funciona. Então, funciona, você vê que oscila. E aí, uma coisa interessante desse oscilador é que ele não é só a geometria que define a oscilação como num pêndulo simples. Quando ele está dentro do tubo, não tem força. Então, você pode desenhar a frequência dele brincando com os parâmetros geométricos, onde tem força e não tem força. Então, isso não é um oscilador que simplesmente a geometria define a frequência. Tá? E eu poderia, nesse caso aqui, fazer 38 GHz, que é algo absurdo em termos de oscilações, muito grande. Esse foi uma das poucas vezes que trabalho feito totalmente no Brasil foi a capa da Physical-Evolution, que é a revista Ajax dos físicos. Uma versão estendida dele foi a capa da Nanotechnology. A revista da FAPESP fez uma reportagem de página central, então o trabalho foi financiado pela FAPESP, é um bom retorno publicitário. Teve uma reportagem na Ciência Hoje, e a física desses sistemas é tão simples que ele gerou uma das questões da segunda fase do vestibular da Unicamp. Tá? A Unicamp tem essa tradição de usar trabalhos de pesquisadores dela e adapta para alguns problemas do vestibular para mostrar que, desde cedo, que vocês têm que olhar que ciência e ensino têm tudo a ver. Ok, muito bem. Mas aí os colegas experimentais ficavam gozando a gente que a vida é muito fácil no computador, mas isso jamais seria possível de ser feito no mundo real. E vários anos depois, o grupo do Nakayama no Japão fez esse experimento aqui. Isso é um experimento de microscopia em tempo real. Você vai ver, esse é o nanotubo andando dentro, bate no outro, volta, bate, e fica exatamente o que a simulação previu que ele faria. Então, a vingança veio um pouco tarde, mas veio. Então, mostra que você pode confiar, pelo menos no sistema de carbono, essas simulações te dão os aspectos principais da física do problema. Okay? Mas, como eu mencionei antes, a síntese desse material ainda é um problema. Aí é um problema de química mesmo. Ninguém conseguiu, desde que esses materiais foram descobertos em 1991, resolver o problema da síntese de ter mesmo diâmetro, mesma quiralidade, e isso tem limitado o uso de nanotubos em larga escala na indústria. É um problema ainda não resolvido. Uma solução para esse problema, ao invés de fazer um monte de nanotubos diferentes e depois tentar separá-los e separar os que são iguais, é fazer um único nanotubo extremamente longo, de tamanhos de micro. Essa é uma técnica que foi desenvolvida pelo grupo do Ernesto Joselevich, em Israel, e consiste em criar essas que são chamadas serpentinas de nanotubo. É isso aqui. Ó. Então, isso é um único nanotubo. Nós estamos falando de micro. É um negócio realmente muito interessante. E só existem 3 grupos no mundo que dominam essa tecnologia. Tá? Como é que isso é feito? Bom, esse é um cartoon de como o experimento é feito. Está aqui sua partícula catalisadora. Você cresce o tubo extremamente rápido e usa um fluxo de gás nessa direção para fazer com que ele vá para frente. E aí ele começa a interagir com o substrato. Tá?
E, como eu digo, a gravidade não é importante em nanoescala, mas o Van der Waals aqui funciona como a gravidade puxando para ele interagir com o substrato. E aí é um problema de mecânica simples. Se você fizer isso nas escadarias de Salvador, amarrar um barbante, uma pedra e atirar na escadaria, vai formar isso daí. Porque é uma briga entre elasticidade e tensão. Então, esse é um problema mais geral de mecânica. Só que você está fazendo isso em nanoescala, certo? Que é uma que tem... dá para você colocar muito longa. Se você tiver... E o declive é alto também. Então, qualquer escadaria que seja bastante íngreme, provavelmente você consegue fazer também. Mas Salvador é simbólico, então... O santo ajuda em Salvador. Ok. E aí a gente resolveu, então, o José Levitz pediu para a gente se a gente seria capaz de simular para ver se realmente é desse jeito que eles acham que é. Então, o que a gente fez foi de simular de novo com dinâmica molecular, só que aqui o desafio é muito maior. Você está falando de milhões e milhões de átomos para simular. Então, você precisa de uma infraestrutura bastante boa para fazer isso. A gente fez, e esses são alguns snapshots dessa simulação. Você está vendo ela sendo feita. A vantagem, de novo, da simulação é que você consegue olhar numa escala de tempo que é inacessível aos experimentais. Eu consigo, basicamente, parar o tempo e olhar o que está acontecendo, e você vê a serpentina sendo formada em várias coisas. Outra coisa que a gente se perguntou, será que o substrato é importante ou os batentes que são importantes? Então, a gente fez isso para o grafite. Não dá para fazer, não tem tecnologia para fazer esses batentes no grafite nessa resolução ainda hoje, então é mais um exemplo para testar se o material é importante. Você vê que, de novo, forma um pouco diferente, mas forma quase do mesmo jeito. A simulação dá uma ideia mais clara da dinâmica do problema. Então, você vem aqui, ó, ele começa a interagir, aí funciona como gravidade, mas a gravidade é irrelevante aqui. Então, ele começa a ver até que a tensão força ele inverter, aí começa a mesma coisa no batente, chega no outro lado, para, e inverte até que acaba o comprimento do nanotube. Exatamente, mais ou menos, como eles achavam que tinha acontecido, só que a gente acessa a dinâmica numa escala de tempo que eles não conseguem ver. Quando a gente faz para o grafite é mais interessante, porque aquilo é em óxido de silício, que é onde o experimento foi feito. A gente está fazendo aqui em grafite. Como o grafite não tem o mesmo atrito, o nanotubo desliza, quase que vai fora do substrato, está vendo? Porque não tem quase atrito entre carbono e carbono, porque é basicamente uma camada de Van der Waals sobre a outra. Então ele vai e tem energia cinética ainda para deslizar, mas aí ele puxa de volta e forma mais ou menos a mesma coisa. Então o que interessa é o batente e não muito o material. Se você tiver os steps, vai produzir isso daí em grafite, em silício ou nas escadas de Salvador. Okay? E a gente ganhou também, de novo, a capa do PRL. O segredo é fazer figuras bonitas, certo? Aumentam suas chances de fazer a capa das revistas. Okay, muito bem. Mas agora uma coisa que interessa mais aos químicos, já que eu estou falando com a audiência que é de química. Um dos limitantes dessa tecnologia, dessas simulações, é que ela usa aproximações quadráticas. Então, mesmo que eu aplique uma força infinita, eu nunca vou quebrar ligações. O que é bom para descrever dinâmica de sistema, mas se você estiver interessado em química, você não consegue descrever reações químicas com esses métodos. Nos últimos anos foi desenvolvida uma nova tecnologia de simulação que é a dinâmica molecular reativa. Nesse caso aqui, certo? Esses campos de força permitem que você crie e quebre ligações. Então agora eu posso fazer uma química sem usar elétrons explicitamente. Isso é uma revolução em simulação, porque permite que eu trate sistemas extremamente grandes, que eu trate reações químicas do ponto de vista de físico, sem ter que pagar o preço de uma simulação, de levar em consideração os elétrons e ter que resolver a equação de Schrödinger. Então, agora eu posso fazer experimentos virtuais, confiáveis para o carbono, sem ter que ir na bancada. Então, essa é uma coisa realmente, um avanço significativo em termos de simulação. Isso traz a física de simulações, que estava restrita basicamente a aspectos físicos e estruturais, para aspectos dinâmicos de química. Que tipo de problema eu posso resolver com isso daí? Eu posso, por exemplo, simular um ataque de um plasma de flúor e hidrogênio no grafeno. Então, eu tenho aqui a minha folha de grafeno, certo? Que é o material mais quente agora em ciência dos materiais, e agora eu vejo como que um plasma de flúor reage com o grafeno, que tipo de ligação química é formada, que tipo de dano estrutural isso é capaz de formar. Então, começa a reagir. Então, agora eu faço uma chuva do flúor, você vê que o flúor é muito mais reativo do que o hidrogênio, ele começa a ligar. Em geral, quando forma uma ligação, o que está embaixo aumenta a probabilidade dele ser formado, então eu começo a formar coisas que estão correlacionadas.
e se eu aumento isso daí, eu deixo isso rodar muito tempo, eu dissolvo o grafeno, que é mais ou menos o que você vê no laboratório. O flúor come completamente o material. Tá? Então, você consegue simular, por exemplo, reações de plasma. Ou eu posso ir para outro tipo de problema mais interessante. Isso daqui eu chamo que é a invenção da água em pó. Tá? Então, é um trabalho que a gente fez em colaboração com o pessoal, o grupo do professor Ajayan em Rice, em Houston, que é uma maneira inteligente de você produzir nano. Um dos problemas do grafeno é que ele não tem gap eletrônico. Então, uma solução para isso é usar fitas. As fitas têm as propriedades mais ou menos do grafeno, mas tem um gap. Então, eu posso fazer eletrônica digital com isso. O problema é que os métodos que você tem hoje de fazer isso são métodos químicos que envolvem ácidos fortes, você tem que limpar depois o material. Bom, então, essa é uma sacada que um dos alunos do grupo teve, de fazer isso daí numa bancada de laboratório que você pode fazer quase em casa. Então, qual é o segredo disso daqui? E, de novo, onde a simulação é usada para explicar. Eu funcionalizo o nanotubo agora, mas de duas maneiras diferentes. Uma parte do nanotubo eu funcionalizo com OH. Outra parte eu funcionalizo com COH. Isso é um pó. Eu misturo esse pó num cadinho e com, como você chama, o pilão, pistilo, certo? E eu consigo formar uma reação química que produz água e CO2 e a energia liberada é suficiente para rasgar o nanotubo, unzipá-los. Então, eu consigo, fazendo numa coisa de bancada, abrir o nanotubo. E aí não tenho que limpar nada, é uma síntese extremamente limpa, certo? E uma maneira de produzir numa única vez, só misturando, aplicando a pressão mecânica, e em grande quantidade. Em princípio, essa técnica é escalonável, coisa que, em geral, as outras não são. E que eu falo que a gente inventou água em pó, porque você tem, aqui é um pó, e eu simplesmente aplico pressão mecânica e eu produzo água, certo? Um dos produtos da reação é a água e CO2. Então, eu já produzo água gaseificada. Então, isso é a invenção da água em pó. Okay? Aqui uma ideia mais clara de como a simulação é feita para explicar. Então, como é que eles fizeram isso? Eles maceram os nanotubos, veem que produz na microscopia as fitas, e eles viram que tem água e CO2, mas ele não sabe como isso que acontece. Então, a simulação aqui foi feita em duas etapas. A primeira, a gente simulou a reação química, e mostra que realmente, só trazendo os tubos perto suficientemente e aplicando pressão mecânica, você faz com que eles reajam e produzam água e CO2. Então, a gente provou que essa reação realmente produz isso daí. E aqui a simulação onde a gente simula a liberação de energia dessa reação química. Então, num pedaço do nanotubo aqui, eu aplico o calor, esse hotspot, que é o calor liberado, e vejo se esse calor é suficiente para abrir o tubo. E você vê que abre o tubo. Então, você consegue explicar o experimento nas suas etapas, da reação química e do produto final aberto. Então, um exemplo dessas técnicas são usadas de novo para ajudar os químicos a interpretar os resultados de experimentos onde você não consegue acessar em escala de tempo o que você quer ver. E eu posso fazer química mesmo, a química daquela tradicional. Esse é outro exemplo feito em colaboração com o grupo do Stanislav lá na Unicamp, onde ele inventou uma maneira muito inteligente. Ele protege as bordas do grafeno e irradia com laser. E aí vai comendo o grafeno, oxidação. Então, eu estou fazendo uma simulação de reação química mesmo. Mas o interessante é que, por tamanho do sistema, eu consigo queimar camada a camada. Eu só começo a queimar a segunda camada depois que eu queimo a primeira. Tá? Qual é o segredo? Porque eu protejo as bordas. Se você queima com as bordas expostas, faz vários furos, como queimar uma resma de papel, que você queima várias folhas ao mesmo tempo. Se você protege as bordas e o material é de alta qualidade, eu tenho poucos pontos de defeito. Então, quando eu começo a reagir com o oxigênio a queimar, isso daí propaga rapidamente assim, antes que eu tenha outros defeitos para começar assim. Então, eu consigo controlar o número de camadas que eu tenho do grafeno. Esse é um resultado importante, porque uma das aplicações do grafeno, você tem que controlar o número de camadas. E até hoje, ou você faz técnica mecânica, que é uma coisa, e aqui eu consigo usar um método químico de controle, uso o sinal do Raman para me dizer quantas camadas mais ou menos eu tenho. Então, eu posso queimar até uma, de ficar só com uma camada. Okay? Mas, voltando agora para a parte de física, o grafeno não tem só essas propriedades excepcionais do ponto de vista eletrônico, mas também é um dos materiais mais duros para você quebrar. A gente pensa no diamante como um paradigma de dureza, mas para você quebrar uma folha de grafeno assim, você precisa mais energia do que para quebrar o diamante. Essas ligações são extremamente... Então, esse é um dos materiais mais resistentes a esse tipo de deformação que você tem. E você pode explorar isso daí para fazer alguns dispositivos de sensores de vazamento de gás. Você vê o seu experimento feito em Cornell, isso aqui é óxido de silício, você cria uma câmera,
microcâmera, enche isso aí com gás e coloca o grafeno em cima. Qual é a vantagem do grafeno? O van der Waals é forte, você não precisa fazer contatos. Só deposita em cima, isso não sai facilmente, a menos que você atinja uma pressão. Então, uma das propostas para fazer isso aí é usar como sensor de vazamento de gás ou petróleo. Você coloca isso daí onde você está vendo e vê com um sinal óptico, com uma fonte de luz que fica batendo se o grafeno ainda está lá. Então, o sensor é extremamente simples de ser feito e o problema é identificar que tipo de vazamento acontece quando você faz isso. Então, essa simulação reproduz esse experimento. Eu coloco o grafeno agora em cima do óxido de silício, encho com gás e vou aquecendo. Eu quero saber qual é a dinâmica de vazamento do gás. Se ela começa a vazar aos poucos, o que não seria bom para o sensor, ou se o vazamento só acontece de maneira abrupta quando você vence o limite da força de Van der Waals. Então, você olha aqui em cima deformando, você vê que quando acontece a deformação, ela é abrupta. Então, seria uma aplicação interessante usar isso para sensor de vazamentos de gás ou petróleo. A gente consegue ver de novo fraturas que estão além do alcance experimental. Certo? Eu consigo, por exemplo, pegar nanotubos de diferentes quiralidades, aquelas inclinações que eu mostrei, e aplicar a mesma força aqui. Como que eles quebram? Será que esse arranjo desses ângulos ainda é importante em nanoescala? Eu não conseguiria fazer isso de maneira controlada no laboratório, mas eu consigo fazer na simulação. E eu vejo que o ângulo de quiralidade aqui determina o padrão de fratura, no caso de nanotubos de carbono. Se eu fizer isso daí para nanotubos de nitreto de boro, não é importante. Como o nitreto de boro é mais quebradiço do que o grafeno, nesse caso, os ângulos não interessam. Esse trabalho do boro foi a capa da PCCP. Agora a gente vai fazer o contrário. Como que eu vou ajudar um químico fazendo melhores pontas? Tá? Então, uma das maneiras de você usar pontas é usar, por exemplo, ouro. Mas qual é o problema do ouro? O ouro é mole demais na sua forma pura. Então, se você usa uma ponta de ouro, você vai usar isso algumas dezenas de vezes e você vai ter que trocar a sua ponta porque ela já vai estar deformada. Certo? Se você quiser isso por sinal de César em rama, o problema é maior ainda, porque eu preciso de um sinal forte e que a ponta não deforme. Então, esse é um trabalho em colaboração com o pessoal de Minas Gerais, lá com o Ado Jório, como melhorar a ponta de ouro. Então, isso daí é quase que um projeto chamado de uma nanocamisinha, porque você tem a parte metálica e você vai agora encapsular com a parte de carbono, que são esses nanocones. Isso aqui você compra, isso aqui é comercial, tem 2, 3 empresas no mundo que fazem isso. Você compra. Então, usando o manipulador, você vai encapsular agora a ponta, na ponta de ouro, o nanocone, e ver qual é a resposta mecânica disso daí como ponto. Tá? Então, essa é a simulação que a gente fez, onde aí está a ponta de ouro puro. Você vê que se eu espremo essa ponta contra um substrato, como esperado, o ouro é extremamente maleável, né, nessa escala, e deforma. Se eu mover a ponta de volta, essa deformação é permanente, minha ponta já foi. Certo? O que significa que você tem que parar o experimento, trocar a ponta, coisa que não é muito. Você viu? A deformação é permanente. O que acontece se eu faço essa mesma coisa usando agora o nanocone? Tá? Você vê que agora não só eu protejo mecanicamente a ponta de um contato direto com o substrato, mas, mais importante, o cone, o nanocone, como ele tem o mesmo formato da ponta, ele impede que os planos atômicos de ouro deslizem. Então é como se eu endurecesse o ouro, é como se eu estivesse usando platina no lugar de ouro. Agora o metal fica muito mais duro e, ao mesmo tempo, a proteção do nanocone dá uma plasticidade maior ao sistema. Então agora eu posso usar essa ponta muito mais vezes sem perder resolução e sem ter que trocar o sistema. Tá? Então, um exemplo da simulação ajuda a você desenhar novas pontas para isso daí. Okay? A gente tinha brincado, alguns anos atrás, isso é uma brincadeira, de atirar um nanotubo, usando como canhão outro nanotubo, isso aí era realmente só para diversão, contra um alvo metálico, e vendo o que acontece. Como ele é muito duro nessa direção, ele quase tem a propriedade do grafeno, você vê, dependendo da energia cinética que você tem, se arrebenta o alvo e mantém a integridade do nanotubo. Muito bem. Isso foi feito, sei lá, uns 10 anos atrás como brincadeira. Agora, de novo, o grupo do Ajayan Rice fez esse experimento, usando um canhão da NASA. Esse é o único canhão que te dá essas velocidades necessárias. Com esse canhão aqui, eu consigo atirar amostras de nanotubo a 20 vezes a velocidade do som. Essa é provavelmente
o projeto de maior velocidade que o homem consegue criar com a tecnologia. Tá? 5 vezes. Isso é 4 vezes mais rápido do que o caça mais rápido que você tem, que atinge 5 vezes a velocidade do som. Então, e agora o que a gente faz? Atira esses nanotubos contra a parede e a gente faz a simulação para comparar o que acontece. E o resultado é um resultado inesperado. É como se, dependendo do ângulo e do impacto, ao invés de quebrar, como você esperaria com qualquer outro material que você jogasse na parede em alta velocidade, ele não quebra, ele abre. Dependendo do ângulo de impacto, certo? Você obtém estruturas abertas. Você unzipa o nanotubo. A gente fez esse trabalho antes do outro. Então, esse daqui era mais acadêmico. Não dá para você escalonar isso daí. Cada experimento desse é caro, você só pode usar. Então, aquele experimento da água em pó resolve esse mesmo problema de uma maneira mais limpa, em escala maior. Mas, do ponto de vista de conhecimento puro, é um resultado meio inesperado, porque é como se eu tivesse no meu carro a 500 km por hora batendo na parede, aí destruir o carro, morrer todo. E se eu tiver a 1000 km por hora batendo na mesma parede, em lugar de amassar o carro abrisse. Tá? Esse é um resultado da propriedade do nanotubo. E aí, quando você faz essa simulação, você vê exatamente isso. Esse é um exemplo do nanotubo atirado dessa maneira. Você, quando ele abre, ele não quebra, ele unzipa. Então, eu fico agora com os nanoribbons, as nanofitas, que eu posso separar por outro método químico. Então, em nanoescala, a sua intuição nem sempre funciona, principalmente quando você está lidando com materiais muito pequenos ou em altas velocidades. Tá? Esse trabalho foi escolhido pela SBF como um dos destaques da física brasileira nesse mês aí, que é um boletim que a SBF tem sobre trabalhos em física. E, de novo, na mecânica, alguns meses atrás, esse experimento foi feito também em Houston, por outro grupo, onde eles atiram balisticamente, agora em lugar de atirar na parede, eles atiram o contrário, atiram a bala contra o grafeno, de tamanhos microscópicos, as balas, e veem como é que rasga. E aí não rasga de qualquer jeito, como você esperaria se você estivesse fraturando metal. Rasga só formando esses ângulos, essas pétalas aqui. Tá? É um negócio meio esquisito. Não rasga de qualquer jeito, sempre forma esses mesmos ângulos. Tá? Aí a pergunta que a gente fez, se a gente fizer isso em nanoescala, será que a gente vê a mesma coisa ou é a macroescala que define isso? Então a simulação é repetir o experimento. Agora eu jogo minha bala contra o nanotubo e quero ver como que rasga. Quero ver se forma essas pétalas aí. Se isso daí já é uma propriedade em nanoescala ou se eu preciso ir para a macroescala para ver isso. Então essa simulação de um metal, as bordas são presas, senão aí todo mundo desceria. Certo? Você tem que prender as bordas, como no experimento, suspende as bordas, e aí você vê a deformação. Ó, você vê a onda propagando, e começa a fraturar. Tá? E a fratura segue o mesmo padrão de macroescala. Você vê as pétalas e o ângulo dessas pétalas é o mesmo que você vê. Então, nesse caso da fratura, a nanoescala já define esses padrões. E tem a ver com que o grafeno é basicamente um arranjo hexagonal, né? Um monte de hexágonos alinhados. Então, é o efeito de arco que você tem em porta. Aqui não tem porta com arco, mas o efeito que você tem em arco. Né? Quanto mais você pressiona assim, mais eficiente é a dissipação de força lateral. Como isso é um hexágono, parece um efeito como esse, e aí os ângulos vêm desse tipo de coisa. Okay? Bom, mas se a gente quiser ir realmente para o mundo real, isso daí ainda é meio acadêmico. Aplicações no mundo real. Quanto tempo? 1 hora? Ok, tem 30 minutos. Vamos acelerar, então. Se eu quiser agora fazer aplicações no mundo real, uma primeira geração de... Porque ninguém vai querer um nanocarro, certo? O que você quer é usar nanomateriais que tenham funcionalidade em macroescala. Esse é o desafio de nanotecnologia, se você quiser colocar produtos no mercado. Eu uso nanomateriais para produzir materiais que tenham funcionalidade em macroescala. Essa é uma primeira geração desses materiais, chamados buck papers. São papers feitos com fulerinos, ou C60 ou nanotubos. Tá? Então, esse daqui é o primeiro, isso é bem simples de ser feito, também de novo. Dá para você fazer em casa se você tiver os nanotubos, que custam $5.000. Então, se você tiver $5.000 para gastar de maneira divertida, esse é o processo. É exatamente como os chineses fazem papel. Tá? Como é que eu faço isso? Olha aqui. Todos os ingredientes que você tem na cozinha. Olha. Você precisa de uma batedeira, de um rolo, e aí o que você faz? Mistura o material, passa num coador, tipo um coador de café, certo? Bate essa solução, põe para secar, usa o rolo para comprimir o material, e o resultado que você tem é isso aqui. Você tem os buck papers.
São papéis que estão basicamente em uma mistura de nanotubos de carbono, ok? Só que aqui tinha uma pergunta interessante que ninguém fez durante 20 anos que as pessoas brincaram com isso daí. O que acontece se eu misturar o nanotubo de camada simples com de multicamadas? É estranho que ninguém tenha tentado isso durante 20 anos. E aí esse estudante do grupo lá do Texas fez esse experimento. Ele misturou o nanotubo e ele viu que quando eu passo num certo limite de concentração relativa entre outros, eu tenho uma transição ausética para não ausética. Bom, o que são esses materiais auséticos, para quem não lembra o que eles são? Quando você estica o material, o que normalmente acontece é que ele afina da direção que você está puxando, certo? Materiais auséticos têm essa propriedade contraintuitiva, quando eu deformo, ele expande lateralmente. Existem pouquíssimos materiais na natureza que têm essa propriedade, ok? E para medir isso daí, você pode fazer modelos mecânicos. É fácil fazer modelos mecânicos aí. Eu estico e ele expande. É bom para fazer brinquedo. Tem essas esferas, são famosas na esfera de Hubble, uma brincadeira. Crianças, em geral, ficam fascinadas com isso aí, porque é contraintuitivo. Puxa, ou elas quebram rapidamente, ou brincam durante muito tempo com isso aí, porque viola o senso que você espera de um material. E a maneira de você caracterizar esse material, que é essa propriedade contraintuitiva, é simplesmente medir o raio de Poisson. Se o raio de Poisson for negativo, essa é a assinatura que você está procurando que o material é ausético. Tá? E o raio de Poisson vem definido exatamente como a razão dessas deformações no plano. Existem poucos materiais, como eu mencionei, com essa propriedade. Tá? Um dos mais interessantes é a cortiça. A cortiça é talvez o único material natural, ou seminatural, que tem zero. Então, o que você precisa de um material desse tipo? Para tampar a garrafa. Você precisa que seja razoavelmente fácil você inserir a cortiça, para não ter vazamento do líquido, mas você não tem que quebrar a garrafa na hora que você tirar. Então, ele tem que ser fácil para entrar e um pouco difícil, mas não muito, para ser retirado. Você só consegue isso porque você está com o coeficiente de Poisson próximo de zero. Okay? E, de novo, é uma vingança da simulação, porque mais de uma década antes, uma simulação de dinâmica molecular que a gente tinha feito, isso aqui é só carbono, em vermelho são as ligações triplas, em amarelo são simples e dupla, a gente tinha mostrado que era possível produzir materiais auséticos só com carbono. Pouca gente acreditou, levou 20 anos para fazer, mas isso é o material. Apesar de não ser a mesma topologia, é parecido, certo? E o desafio agora é como é que eu simulo isso daí para poder explicar as propriedades desse material. Isso aqui lembra um espaguete que você cozinhou demais, certo? E aí, mesmo que eu tenha um supercomputador da Academia de Chinesa, que é o maior, isso está fora do alcance de uma simulação atomística. E agora eu tenho um preço a pagar, que é abrir mão da minha simulação atomística, que só se eu tivesse um computador do tamanho da galáxia, tá? E vou ter que fazer modelos analíticos. Então, essa estratégia de modelagem de nanomateriais é uma das coisas mais difíceis que tem, porque agora eu não posso simplesmente jogar o meu material dentro do meu programa, rodar e tirar os resultados. Eu tenho que desenvolver modelos estruturais, à la engenharia, que expliquem esse material. Então, eu tenho que fazer uma estratégia de ir simplificando o problema, mas eu não posso perder a física em cada dessas aproximações. Então, esse é um problema que, em geral, demanda tempo. Certo? Esse problema em particular levou quase 2 anos para a gente desenvolver, por tentativa e erro. Então, o que a gente faz é aproximações sucessivas. Essa é a estrutura real, toda embaralhada. Então, a primeira aproximação, eu abro mão da aleatoriedade e crio um material semicristalino. O segundo passo que eu aproximar, em lugar de usar as coisas curvas, eu uso segmentos retos. Okay? E aí, se eu faço isso, aí eu mantenho as duas coisas que a gente sabe dos brinquedos, que são as chaves do material ausético. Deformação e variar do ângulo. São os dois ingredientes necessários da física desses materiais. Então, fazendo isso, a gente chegou nesse modelo aqui. Ó. 2 anos de trabalho duro, a gente montou esse modelo que é o equivalente ao espaguete que você cozinhou demais. Agora vamos ver se ele funciona. E agora você começa a derivar expressões para as propriedades mecânicas dele. E o primeiro teste é se você observa uma transição ausética ou não ausética. Se não passasse nesse teste, o modelo tinha que ser jogado fora. O modelo passa nesse teste, e não só passa nesse teste, como ele fita extremamente bem, dentro da barra de erro, os dados experimentais. Então, esse realmente é uma simulação certo? Que a gente fica extremamente feliz em fazer, porque, dada a complexidade do problema, você construir
ter conseguido construir um modelo mecânico que fite o experimento, preveja a transição e os dados batem dentro da barra de erro com os dados experimentais. Né? Esse trabalho foi uma das poucas vezes aqui que a ciência faz a primeira página da Folha de São Paulo. Então, no cantinho aqui tem aqui os cientistas descobrem o papel de carbono que engorda ao ser esticado. É CAT, engorda quando estica. Esse foi um começo de uma colaboração muito boa com o pessoal do Ray Bugman, que é o diretor do Nanotech em Dallas. A gente está na terceira geração desses materiais, agora que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, o que a gente continua fazendo. Então, você pode fazer, ao invés de fazer o papel, você pode fazer as fitas. Agora, de novo, inspiração chinesa. Ao invés de fazer o papel chinês, eu faço a seda chinesa. Então, a diferença é que, em lugar de usar aqueles procedimentos, eu cresço a floresta. Hoje em dia, você consegue crescer essas florestas. Cada coisa aqui dessa é um bando de nanotubos, certo? E aí eu coloco isso daqui e puxo. Se eu puxar isso daí ao mesmo tempo que eu gire, eu estou fazendo basicamente o modelo de seda chinesa. Tá? Esse é como é feito o experimento. Está aqui a floresta já crescida, você cresce desse tamanho hoje, até maior. Eu puxo aqui com post-it, e aqui eu estou só puxando. Você vê, ele vem sozinho, só o Van der Waals vem puxando o material. E agora, se ao mesmo tempo que eu puxar, eu fizer a torção, eu produzo os fios. E a partir desses fios eu posso fazer muitas aplicações. Tá? Aqui, que é outro exemplo onde eu estou puxando, só para mostrar como é leve o material. A densidade aqui é só um pouquinho maior que o ar. Então, se eu largar isso aqui, ele praticamente leva alguns segundos para tocar o chão. Esses são os aerogéis de nanotubo de carbono. Então, eu posso brincar com a densidade, eu posso brincar. Isso daí é a base para você criar muitas e muitas aplicações diferentes. Esse é o exemplo aqui, tipo, como é que a fibra está sendo feita na microscopia. É quase igual vocês são novos, mas quem é da minha geração ia muito em circo. Isso é o algodão doce que a gente via no circo, certo? Você puxa, né? Vai aquecendo, as fibras vão se formando. Basicamente o mesmo princípio de fazer fibras de algodão doce. E a propriedade térmica desse material é tão boa que eu consigo fazer um efeito Harry Potter. Eu consigo criar invisibilidade nos aerogéis. Tá vendo? Isso aqui é o aerogel dentro, é a fibra, é o sheet, a membrana, certo? Dentro do líquido, e agora está sob tensão. E aí eu vou passar uma corrente através dela, dentro do líquido. Como a condutividade térmica é 2 vezes a do diamante, é tão rápido que modifica o coeficiente, o índice de refração na frente. Então esse é o efeito miragem do deserto sendo feito de maneira controlada, usando nanomateriais. Isso é um material extremamente versátil, propriedades mecânicas boas, propriedades eletrônicas boas, propriedades térmicas boas, então você pode brincar e criar toda uma engenharia de materiais com isso aí. Você pode criar, hoje em dia, coisas que têm centenas de metros com isso daí. Fibras, posso fazer as fibras. E posso fazer materiais que são multifuncionais, servem para sensores, servem para fazer reação química, controlar. Reflexão total? Não. Quase isso. Porque, na verdade, aqueceu tão rápido que ali na frente mudou o índice de refração. Mas ali eu tenho basicamente ainda um líquido, né? Ainda é uma camada de líquido. Sim. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, é. Mas agora eu estou fazendo dentro do líquido, que é um desafio maior ainda. Não estou fazendo na densidade do ar, estou fazendo um líquido variar na frente dele de maneira tão rápida que muda o coeficiente, o índice de refração do meio. Okay. Eu posso brincar com isso daí, então eu posso fazer desde o aerogel até fibras de centenas de metros que podem ser dopadas com partículas de boro, apresentar supercondutividade e talvez no futuro substituir os cabos de cobre disso daí. A segunda geração desse material que a gente fez é construir músculos artificiais. Já existem vários tipos de músculos artificiais no mercado. O problema é que a maioria deles precisa de uma fonte de energia de alta densidade. Então, você poderia usar aí para o cara consertar o braço de uma pessoa, usar um atuador mecânico, mas o cara ia ter que trazer uma bateria de vários quilogramas, enquanto o material que ele está usando tem algumas miligramas. Então, essa geração nova aqui resolve esse problema. Aqui, eu vou mostrar para você o que acontece. De novo, eu estou usando os yarns, é a minha segunda geração, certo? É só nanotubo de carbono feito daquele mesmo jeito e agora torcido disso aqui, e eu torço de tal maneira que eu crio
essas espirais. E aí coloca essas espirais dentro de parafina líquida. O Lima é um brasileiro que está lá, falou no Rio Grande do Sul, que teve essa sacada. Colocar dentro do... Aí vocês vão ver por que isso é importante. Olha o que é que você consegue fazendo isso. Eu vou passar uma corrente aqui, olha só. Eu posso fazer isso só com luz. Então agora eu tenho um músculo artificial que pode ser ativado por corrente, pode ser ativado por calor e pode ser ativado fotonicamente, só com luz. E para isso eu não preciso carregar nenhuma bateria. Por que isso acontece? Porque a parafina tem uma transição térmica enorme. Se você aquece a parafina, ela expande de maneira brutal. Quando ela está embebida dentro do fio, não tem para onde ela ir. Então a única maneira dela expandir é realizar trabalho de rotacionar. Essa é a física do problema, extremamente simples. Aí você tem uma ideia de quão forte é isso daí, isso é equivalente a quase 300 vezes o músculo natural e sustenta centenas e milhares de vezes o próprio peso. Isso daqui é a primeira nanocatapulta. Olha só, aqui está o yarn, certo? Aqui um pedaço de madeira, eu vou colocar uma bolinha aqui, certo? E vou só passar uma corrente. Só ligar a voltagem. Olha lá onde é que eu joguei. Tem alguns miligramas aqui. Isso daqui tem várias dezenas de gramas. E olha a energia cinética que eu estou dando no alvo para que ele vá para lá. Certo? Se eu quiser, quanto que isso daí é capaz de suportar de peso? Enorme. Ó. Vou só jogar luz aqui. Olha, tem 100 gramas, 10 gramas aqui. Olha só um feixe de luz é capaz de fazer. Então, esse é um músculo artificial 300 vezes mais eficiente que os nossos e capaz de suportar dezenas de milhares de vezes seu próprio peso. O segredo é só a parafina. Agora, se fizer outro experimento, que nem a parafina é importante. Se você fizer isso com a linha de pesca, também funciona. O segredo é só enrolar. Se você tiver o enrolamento correto, vai acontecer a mesma coisa. Para que será a simulação nesse caso? Eu consigo colocar na simulação uma câmera dentro do material para ver como é que o yarn está sendo formado. Então aqui eu estou uma coisa que o experimental nunca vai ser capaz de fazer. Eu vou estar dentro do material vendo como que ele está se deformando mecanicamente. Então eu estou vendo a formação das espirais duplas, que é um dos padrões desses fios. E eu posso também ver como que a tensão se propaga à medida que o fio está sendo enrolado. Você vê aqui ó, o yarn sendo formado. Se eu pegar um cross-section de novo, eu vou ver as duas espirais, os dois scrolls formando. Então, a simulação ajuda a explicar. Tem vários problemas abertos ainda da dinâmica de formação desse sistema, e a simulação ajuda a fazer isso daí. Dessa vez, a gente conseguiu, o Estadão, cientistas criou um músculo artificial de carbono e cera. Na verdade, é parafina, mas a ideia é a mesma. A parafina, quando expande, é um negócio impressionante. Vocês podem brincar isso daí no laboratório. Coloque alguma coisa pressionando a parafina e aqueçam. Você vai ver que o trabalho realizado é enorme. Como ele está confinado aqui, não tem para onde ir, então a expansão dele leva ao trabalho de rotação. Isso faz com que funcione como um músculo artificial. E a terceira geração, esse trabalho que foi aceito a semana passada, também em colaboração com o Ray Bugman, é agora, em lugar de usar ele sozinho, eu pego aqui um bastão elástico, enrolo, certo? E na hora que eu solto, essas estruturas se auto-organizam de novo, formando aqueles padrões de Scholz. Com isso daí eu controlo a condutividade. De novo, pode ser uma aplicação de uma eletrônica super elástica, eu posso usar isso daí como sensor, que é super leve, e aí se você faz trabalho, ou modifica a sua temperatura, ou modifica o grau de suor da sua pele, isso se reflete na mudança de condutividade. Então eu tenho uma eletrônica que eu posso usar no braço, para usar para sensores biométricos ou outro tipo de trabalho que você faça. Okay? E se eu for, mas estamos falando agora de são 3D, mas sem ordem. Isso é o que a gente estava discutindo com o Frank, se dá para usar em aplicações com proteínas isso aqui. Você pode fazer esses materiais agora de grafeno, fazer realmente estrutura 3D. Esse é um exemplo extremamente simples de produzir essas estruturas 3D, mas agora usando o grafeno ao lugar do nanotubo. Como é que eu faço isso? Uma química também extremamente simples. Tá? Eu pego dióxido de grafeno, que é um pó, misturo com nitreto de boro em placas, que também é um pó, coloco isso dentro d'água, faço um freeze drying aqui, liofilizo e eu tenho essa estrutura aqui, que lembra muito cortiça.
Por isso que eu mencionei a cortiça. E tem o coeficiente de Poisson muito próximo de zero também. Então, eu consigo controlar o coeficiente de Poisson brincando com essas coisas aí. Ok? E isso daí resolve dois problemas que os nanoaerogéis têm. Ninguém conseguia resolver dois problemas com esses materiais aerogéis nanoestruturados. A resistência mecânica é muito fraca. Você olhava para ele e desmanchava. Segundo, se eu aquecesse isso daí, também desmanchava. Esse material resolve esses dois problemas. Ele é, ao mesmo tempo, mecanicamente estável e termicamente estável. Qual é o segredo? Como o nitreto de bolo é mais duro, aspas, do que o grafeno, olha, ele forma essas camadas quase espontaneamente, organiza espontaneamente, como se fosse um esqueleto de prédio. E aí, como um é mais duro que o outro, na hora que eu vou deformar, ele se opõe à deformação. Na hora que eu vou tensionar, o nitreto se opõe a esse. Então, a simulação explica por que você tem esse comportamento mecânico não usual desse material. Esse, de novo, no ano, foi considerado um dos destaques da física brasileira. Então, a gente conseguiu dois dos destaques brasileiros do ano, da SBF. Então, mas tudo isso, você vê o número de parâmetros que eu posso ter, apesar de a gente ser muito esperto, ter um monte de estudantes brilhantes fazendo, você não consegue vencer todas as possibilidades que você pode explorar. Então, a gente tem que usar uma inteligência artificial, que é teoricamente melhor que a nossa, sabe? Porque opera na força bruta. Um dos exemplos dessas técnicas são técnicas inspiradas na natureza. Um é nessas formigas. Okay? Tá? Então, se você olhar aí no seu quintal ou na rua, você talvez nunca não tenha parado para pensar, mas o que você tem são formigas que individualmente são estúpidas, mas como colônias são capazes de resolver problemas extremamente complexos. Se você colocar açúcar perto ou comida perto de um formigueiro, em questões de 10 minutos está formada uma trilha entre a comida e o formigueiro, e essa trilha é muito próximo da melhor solução matemática possível, coisa que mesmo estudante de doutorado não é capaz de resolver, de achar a melhor trajetória numa topografia extremamente complexa. As formigas conseguem. Então, quer dizer, é o contrário da torcida do Corinthians, né, que individualmente não são muito inteligentes, quando se juntam ficam perigosos e não são capazes de resolver problemas complicados com isso aí. Então, como é que as formigas conseguem fazer isso? O segredo está em algo muito particular da natureza. Primeiro que elas são relativamente cegas, elas não conseguem enxergar mais do que alguns centímetros. Mas elas, quando elas se movem, elas usam marcadores químicos, que são os feromônios. Então, cada vez que ela anda, ela deposita esse marcador químico. E esse marcador químico são as trilhas por onde as outras formigas andam. Isso é usado como comunicação química. Tá? Isso é um feedback positivo. Na natureza, existem pouquíssimos casos de feedback positivo. Em geral, o feedback é negativo. E ainda mais raro que você tem com isso, junto com o feedback positivo, você tem um processo autocatalítico. Significa que vai melhorando à medida que passa. Eu vou mostrar exatamente com isso. A ideia principal disso daí vem do pessoal de computação, do Marco Dorigo e companhia. Hoje, na literatura, tem dezenas de modelos diferentes, inclusive o nosso, mas é basicamente a mesma ideia. Você vai trazer para o computador as ideias de como as formigas operam na natureza. Então, eu crio minhas formigas digitais. E o segredo é basicamente isso. Suponha aqui que você tem o formigueiro e a fonte, ok? E aí você põe um obstáculo agora. Agora a formiga tem duas possibilidades. Ela pode ir pelo caminho mais longo, ela pode ir pelo caminho mais curto. Supondo que a taxa de deposição e evaporação do feromônio é basicamente a mesma, quando essa formiga chegar aqui, ó, ela está voltando. A primeira está voltando, a outra não chegou ainda. Então, na média, aqui está ligeiramente o cheiro mais forte do marcador químico. A próxima formiga que chegar aqui para decidir vai ter uma ligeira probabilidade de escolher essa sobre essa. A próxima, maior. Então, o processo de feedback positivo é autocatalítico. Então, no final, todas elas estão andando por aqui. Não se sabe exatamente bem, existem formigas rebeldes, que mesmo quando você tem trilhas boas, elas ficam experimentando novas coisas. Isso é um problema de ponto de vista de biologia ainda não muito bem entendido, mas sempre tem rebeldes nas formigas. E essas rebeldes são que, às vezes, acham soluções melhores sobre soluções já boas que existem. Tá? Então, tem os revolucionários sempre, às vezes, são necessários. Okay? Muito bem. Tá, ok. Tá, então, vamos acelerar um pouquinho aqui. Tá, como é que eu posso fazer isso em uso prático em química? Suponha assim que eu quero agora desenhar polímeros, que é uma coisa que vocês provavelmente têm interesse. Vamos considerar um caso simples só como prova de conceito. Suponha que você tem 3 anéis aqui, é o poliparafenileno, um dos polímeros bem conhecidos. Tá? E eu quero saber qual é a melhor conformação desse polímero. Só com 3 anéis para eu resolver no braço e mostrar como que as formigas funcionam. Então, mesmo nesse caso, se eu usar
rotações de 1 grau em 1 grau, eu tenho 360 por 360 já com 3 anéis. Como isso aí tem milhares de anéis, você imagina que o número de combinações possíveis é maior que o número de átomos do universo. Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema? Os químicos do mundo real não experimentam todas as soluções possíveis. Eles usam o conhecimento que eles têm, certo? Para achar uma boa solução e tentar melhorar nessa solução. Mas ninguém é capaz de experimentar todos os tipos de polímeros e reações, que isso aí é maior que o número de átomos do universo. Muito bem. Então, agora minhas formigas vão entrar nesse espaço de fase e procurar a melhor solução. Então, nesse caso aqui, é bem simples. Eu só tenho um espaço de solução 2. São o primeiro ângulo e o segundo ângulo. E aí a minha formiga só anda para cá ou só anda para cá. Ok? Como é que eu resolvo esse problema? Eu distribuo essas formigas de maneira aleatória nesse espaço de fase, de soluções. E de tempos em tempos eu faço um upgrade proporcional, um update proporcional à qualidade da solução. Qual é a minha solução boa? Quanto menor a energia, melhor a solução, porque eu estou procurando a energia, a conformação de menor energia, certo? E a vantagem desse método é que eu posso misturar do jeito que eu queira, tanto movimento determinístico, forçando uma certa composição, como eu posso deixar o sistema usar gerações randômicas, aleatórias. E aí, só para poupar tempo, eu não deixo que ela visite o mesmo sítio que ela já visitou para poupar tempo do computador. Mas, em princípio, eu poderia deixar isso daí. Ok. Veja, aí como o problema é simples, eu resolvi na mão, grosso modo. São esses 4 pontos vermelhos, são as soluções. Então, mesmo do ponto de vista da simplicidade desse problema, como ele tem 4 soluções iguais, métodos que são baseados em gradientes falham. Eles ficam pipocando entre as várias soluções possíveis e não convergem nunca. Quem usa método de gradiente e otimização sabe que quando você tem soluções múltiplas, é um problema ter a convergência da solução. E agora eu largo minhas formigas nesse espaço e rapidamente elas acharam todas as 4 soluções possíveis, amostrando o espaço de fase de maneira muito pouca. Okay? Então isso prova como que funciona o método. Okay, mas esse problema é muito simples, você resolver no braço, não precisa das formigas. Agora suponha que eu quero trabalhar com os polímeros condutores aqui, que é um dos fortes do grupo do Faria, usar esse polímero condutor. No caso aí a polianilina, que é um dos mais conhecidos, é um polímero que conduz bem a eletricidade. Mas, dependendo da concentração das várias formas estruturais, no caso eu tenho 3, isso daqui vai de um isolante a um material que conduz eletricidade tão bem quanto um metal. Minha pergunta é, se eu quiser um polímero de polianilina com uma certa cor e com a condutividade num certo intervalo de tempo, qual é a composição? O número de combinações possíveis, se eu tentar força bruta, é maior que o número de átomos do universo. Não dá para resolver assim, certo? Então, o que eu faço agora? Eu largo de novo minhas formigas e peço para elas procurarem soluções. No caso, eu só quero soluções que satisfaçam 2 condições. Tem que ser, o gap tem que ser 0, porque eu estou procurando um metal, e a delocalização eletrônica no nível de Fermi, que é uma assinatura do metal, tem que ser a maior possível. Eu quero que ele me ache. Qual é a limitação dessa técnica? Essa técnica não te acha a melhor solução. Se você tiver problema onde você precisa da melhor solução, isso aqui não funciona. Mas esse problema te dá boas soluções. Em geral, em tecnologia e aplicações, boas soluções são mais que bem-vindas, certo? Porque depois dessa solução eu posso tentar melhorar. Esse problema é capaz de te dar boas soluções, não necessariamente a melhor solução. E agora eu pergunto para ele qual é que composição que tem essa faixa dos polímeros condutores, um certo intervalo de condutividade e de cor, e rapidamente eles acham. Aqui está uma visão diferente das trilhas se formando. Tá? E o interessante é que ele achou soluções não só que os químicos conhecem como boas soluções da polianilina, como eles acharam várias soluções que ninguém ainda experimentou no laboratório, que poderiam dar polímeros com boa condutividade para a polianilina. Então, essa aqui é uma ferramenta prática interessante de se usar em design de polímeros. Okay? Olha, rapidamente ele acha o polímero que eu quero, com um certo gap eletrônico que eu estabeleci mais ou menos e que corresponde a uma certa cor. Okay? E aí, só procurando pequenos pedaços do espaço de fase, ele foi capaz de me achar essas coisas. Posso usar isso daí no mundo real, numa aplicação que não seja acadêmica? A gente testou isso em meteorologia. Campinas tem um problema parecido com São Paulo. Quando chove, inunda vários pedaços, certo? O problema num país pobre, com pessoas mal educadas e sem governo, é que, por exemplo, mesmo que você não varresse a rua antes de chover, algumas semanas depois alguém jogou lixo, entupiu o bueiro, regiões que não eram problemáticas do ponto de vista de inundação passam a ser. E você não tem recurso humano nem governo eficiente para estar lá fiscalizando isso daí. Então a gente
criar um problema usando formiga assim, se eu largasse isso daí e eu tivesse a informação de tempo real da topografia da cidade, quais seriam os problemas, os locais onde seriam problemáticos para inundação? Aqui eu estou usando do Google Earth, esse foi um projeto de iniciação científica do Maurício Longato, que infelizmente não continuou mais lá. Eu pego isso daí do Google Earth, imagem estática, mas se eu quisesse resolver isso no mundo da prefeitura, eu pegaria as imagens dinâmicas na hora que estiver chovendo. É só como prova de conceito. E o problema da física é relativamente simples. A água sempre vai do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Então, se eu tiver a topografia da cidade, eu sei para onde que a água vai escorrer. E aí eu largo minhas formigas em Campinas e pergunto para elas onde são os lugares problemáticos olhando a topografia. Quem não conhece Campinas vai ter uma viagem virtual gratuita. Okay? Quem conhece Campinas vai ver que ele vai achar os lugares problemáticos rapidamente. Então, minhas formigas começam a andar na topografia de Campinas, certo? E rapidamente eles acharam o rio. Se eles não tivessem achado o rio, o programa teria falhado vergonhosamente, certo? Então as fontes de água rapidamente são identificadas, ok? Então um bom sinal. Agora vamos olhar um pouco diferente nas regiões longe disso daqui. Então aqui tem a Lagoa do Taquaral, e eu começo a andar aqui e vendo onde são os lugares problemáticos, tá? Então ele está andando, rapidamente ele vai localizando as fontes de água, além do rio, as lagoas. Ele vai achar o estádio do Guarani, que é um ponto que sempre inunda. Então, seria uma técnica que foi usada, no princípio, do ponto de vista acadêmico, para resolver problemas que não tem nada a ver, podem ser... Esse é o valor da ciência de pesquisa. Né? Um problema ajuda a resolver outro, às vezes, que não tem nada a ver com isso daí. E agora, se eu tivesse a imagem em tempo real, eu poderia usar isso como um alerta para a defesa civil em pontos que poderiam ser problemáticos de inundação. Okay? Essa era uma outra coisa feita com... Mas eu já estourei meu tempo, era uma coisa de colaboração com o Rodrigo Bianchi, da FOP, e usar para sensores. Tá? E só para encerrar, se você me permite uma pequena propaganda, a gente tem um CEPID, um desses dos novos CEPIDs que foram aprovados, que é um CEPID de ciências computacionais, que está sediado em Campinas, só com pesquisadores da Unicamp, e tem várias posições e bolsas disponíveis para esse CEPID. Se alguém tiver interesse nessas áreas, a única limitação é que tem que ser nesses temas, que são os temas que o CEPID foi criado, e esses temas aqui estão cobertos mais ou menos nessas publicações recentes que a gente fez aí nos últimos anos. Então, se alguém tiver interesse em algum desses problemas, pode me passar um e-mail, e tem bolsas pré-aprovadas dentro do CEPID de doutorado e pós-doutorado. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Excelente sua palestra. Realmente, muito boa. Fico feliz, porque com os químicos eu sei que talvez fosse um pouco longe da física que a gente faz. Aquele exemplo que você soltando, aquela cordinha descendo nas escadas, você não mostrou o campo de força, mas você usa... O campo de força, isso. Ali foi feito com charme. Qualquer campo clássico, isso, vai reproduzir. Não. Porque como é carbono ali é bem simples. Você pode usar o charme, pode usar... Eu falo, desde que tenha... Isso, como não tem ruptura, nada, desde que você tenha um bom Van der Waals, você está no jogo. Ali pode ser o FF, pode ser o charme. Eu acho que nesse caso foi feito com charme. Eu esqueci de mencionar. E aquela oscilação do experimental, por que fica oscilando? Você joga uma radiação, no ponto experimental, você joga uma radiação, aumenta a temperatura? O aumento de temperatura faz com que ele move. Como quase não tem atrito dentro, então ele vai. Quando ele bate no outro, ele volta. Então ele fica oscilando como a simulação. A temperatura. O próprio feixe do microscópio faz isso. Parabéns pela excelente apresentação. Eu tinha visto, na parte final que você falou daquela otimização da trajetória das formigas, você mencionou o mecanismo de autocatálise e feedback positivo, que na verdade, depende da linguagem, é a mesma coisa. Depende de como você descreve isso aí. Eu queria saber se todas as possibilidades, como por exemplo, que a gente obtém um sistema de reação de transporte, uma estrutura de tudo, se você tem interesse com esse tipo de abordagem também. Sim, em princípio é geral. Quer dizer, ali não é exatamente uma coisa igual a outra, porque você tem a evaporação. Então, ele está mudando no tempo o feedback. Porque tem um tempo que você deposita, mas se tem um tempo que evapora. Se a formiga não entrar na trajetória no tempo da evaporação, o feedback positivo desapareceu. Porque retroalimentação positiva, né, como o feedback, o que você tem? Então, você mantinha estável, então o comportamento explosivo, você é um estado do outro.
Não é explosivo, dependendo da taxa... São dois eventos que saem necessariamente do estado até para o outro. Não, depende da taxa de evaporação e da densidade das formigas. Tem uma competição, mas se funcionar tem que ter o feedback positivo. Tem que ter o positivo e negativo, senão não tem regulação. Então você pode ter em princípio, dependendo de como você alimenta, as condições que você coloca no seu sistema, você pode ter estruturas de equilíbrio, por exemplo, estacionárias. Pode. A técnica é completamente geral. Isso tem sido usado em telefonias, em engenharia. Nesse caso, a gente adaptou para a estrutura eletrônica, porque a nossa função é calcular o gap e a delocalização eletrônica. São os dois parâmetros que entram na nossa função avaliadora. Desde que você consiga criar uma função avaliadora boa, você está no jogo. Só que você não garante que é a melhor solução. Mas em engenharia, boas soluções são mais que bem-vindas, né? A solução para esse tipo de estrutura talvez seja interessante. É extremamente trivial, né? Por exemplo, você precisa só de um processo que o inibidor seja mais rápido que o ativador do processo. Então, no caso, seria que a taxa de deposição não fosse vencida pela evaporação no tempo que as formigas andaram. Isso. Não, tem gente usando para folding. A ideia de folding tem sido usada. Ali foi usada a versão mais sofisticada das formigas, que é o enxame. A formiga é o equivalente a 2D e tem o enxame, que é o equivalente às abelhas, onde você trabalha no 3D. E com 3D foi usado para estudar folding de proteína. Tem solução para aquele caso específico que você usou? Não, para essas condições não. Foi fantástico o trabalho, parabéns pela lista aí. Você me acabou de mencionar folding e fez simulações com polímeros. Tem trabalhos com folding de proteína? Tem. Esse trabalho a gente está acabando de escrever. A gente conseguiu no modelo HP de rede o melhor resultado até hoje da literatura para a energia de um aminoácido. Confirmado com o estudo que está logado? Não, não dá para comprar diretamente porque o modelo é muito simplificado, mas é o modelo que as pessoas fazem de uma fita de aminoácido colocada numa rede que você tem pontos. Então você tenta arrumar de maneira que maximiza ou hidrofóbico ou hidrofílico. Aí tem na literatura todos os resultados das conformações e energia. A gente conseguiu, usando as formigas e o efeito maternal, bater esse número. Então, a gente conseguiu abaixar o recto que tem na literatura para isso aí. Não dá para comparar diretamente com proteínas reais, mas poderia, mas aí o custo computacional é maior. Mas não era o objetivo. O objetivo é mostrar que essa técnica com efeito maternal é boa para folding. Ele corta caminhos no enovelamento. O modelo, o efeito maternal, para quem não é familiarizado, você, em lugar de... Quando você faz seleção, por exemplo, em geral, na natureza, pega os melhores. Aí você fica preso, às vezes, em soluções locais. Aí o efeito maternal pega o melhor e abaixa a nota dele para que possa achar soluções. Então, é como se você pegasse o melhor aluno, dividisse a nota dele por 10 e colocasse ele para fazer a prova de novo. E aí ele renderia mais. Eu acho que a gente pode testar isso. Eu entendi na sua simulação lá, quando você faz ligação química a partir de dinâmica, você ali está usando, quer dizer, mais as equações da mecânica. De repente você joga os elétrons fora e estabelece ligação química. A ligação química. Então, como é que a física parece que foi violada, certo? Porque você estabelece uma ligação química, obviamente, pela interação eletrostática. Isso. Qual é o segredo? Não é eletrostático. Qual é o segredo disso? A simulação tem a tema eletrostática. As cargas estão sendo equilibradas. Sim. Usou. Isso aí está toda a física do sistema. Van der Waals, eletrostático. Qual é o segredo? É criar o potencial, ver um túnel, e esse túnel, se vai formar a ligação SP2, SP3 ou não, ele olha a energia e olha os vizinhos. O segredo é que agora eu não estou mais com potencial só de 2. Ele olha toda a vizinhança. Então, nessa vizinhança, qual é a energia qual é a energia que vai? Então, o poço agora não é mais quadrático, o poço agora é tipo Morse. Então, dependendo da altura e da vizinhança, ele me diz qual é a energia da configuração. Então, isso é calibrado contra dados experimentais ou contra cálculos de primeiros princípios mais sofisticados. Então, ele tem um mapa de, naquela condição, qual é a energia
qual é a reação química que vai acontecer. Então, só para você ter uma ideia, em hidrocarbonetos, onde isso daí é melhor testado, se você vai para outros compostos, não. Mas em hidrocarbonetos aromáticos, a barra de erro do calor de formação dessa simulação é a barra de erro do experimento. 10 quilocalorias por mol. E a sua ligação química ali fica na minimizar a energia. Minimizar a energia na condição. Isso, no potencial. Só que agora não é mais tão simples como aquelas bolinhas. Agora eu vejo toda a vizinhança. E aí ele vai distinguir, se olhando a vizinhança, se ali ele deve fazer uma ligação SP2 ou um SP3. Você chega a distinguir os tipos de ligação. Se você fizer isso, eu digo, para hidrocarbonetos, a barra de erro é igual ao que você faz no laboratório, 10 quilocalorias por mol. Se você vai para o composto com nitrogênio e oxigênio, aí a barra de erro já aumenta. Mas é uma questão só de refinar esse potencial. Em princípio, daqui a 50 anos, quando tiver varrido toda a tabela de periódicas e todos, você consiga usar no seu conjunto de treinamento moléculas que são representativas do seu problema, sua barra de erro vai ser igual ao do experimento. É um avanço considerável em termos de química de materiais. E eu não pago o preço. Claro que o preço a pagar é, se você estiver interessado na eletrônica, não dá. Eu estou falando só na estrutura. Só está usando potencial clássico. Ele é clássico, aspas, porque a calibração dele ou vem do experimento ou vem de cálculos quânticos. Mas o espírito é clássico, o espírito é clássico. Só uma dúvida aí, né? Que o Fábio perguntou. Mas os dados iniciais, se, por exemplo, entra afinidade eletrônica, ou é só... Entra tudo. Por exemplo, entropia do sistema... Entra tudo. O que eu faço eu escolho moléculas para treinar que são representativas do seu problema. Isso vai definir os parâmetros. Aí, quando eu tenho um novo sistema, o potencial vê a lembrança daqueles parâmetros. Então, claro, se você tentar simular uma molécula que não tem nada parecido, vai falhar. Então, o seu segredo é, você tem que colocar moléculas representativas do seu problema na função de treinamento do Você potencial. sabe um novo problema, como ele está treinado, ele vai... A ideia é meio da rede neural, parecido com a rede neural. Você treina com configurações parecidas e quando você tem uma situação diferente, ele vai comparar em termos de probabilidade o que faz mais sentido dentro do conjunto de treinamento. E vocês chegaram a fazer algo, por exemplo, estudar a borda, no plano, assim, por exemplo, a reatividade da borda frente... Tem trabalhos feitos, não no nosso grupo, mas de outros grupos. Esse método é relativamente novo, mas ele está no LAMPS, que é um dos programas bastante populares. Né? E agora os chineses estão usando isso. Tem uma comunidade chinesa muito... Então, essa sua pergunta já foi respondida, tem papers na literatura sobre isso. Não do nosso grupo, mas de outros grupos. Eu não lembro de cabeça, mas posso olhar para você.